No que diz respeito aos grupos de interesse propriamente ditos, o primeiro ponto a destacar seria diferenciá-lo dos partidos políticos. Claro que os partidos políticos são organizações também da sociedade civil, mas eles guardam uma diferença com relação aos grupos de interesse. Os grupos de interesse não têm por objetivo final disputar a eleição ou aceder ao poder. Os grupos de interesse, na verdade, estão mais preocupados em representar interesses específicos e tentar influenciar o governo no sentido de que suas preferências e seus interesses sejam levados em consideração. Nesse sentido, como não participam de eleições, os grupos de interesse tentam influenciar o sistema político basicamente de duas formas, pelo menos os grupos de interesse mais organizados, seja através do financiamento de campanha, onde ele firma compromissos com representantes públicos que, num sistema democrático, vão representar esses interesses específicos, seja através do lobby, que são as atividades de tentativa de influência em vários níveis do governo. As táticas são as mais variadas, desde um contato pessoal até a realização de audiências públicas, até a realização, até a participação em debates e a participação em eventos públicos que de alguma forma envolvam uma tomada de decisão por parte do Estado. Portanto, os grupos de interesse são um importante aspecto a ser levado em consideração quando se fala em democracia. Para além dos partidos, eles exercem influência, mobilizam elites e muitas vezes um contingente muito grande de cidadãos, mobilizam recursos e tentam influenciar resultados políticos na direção dos seus interesses. O grande dilema, obviamente, de uma democracia é como lidar com os múltiplos interesses sem deixar que os grupos mais poderosos imponham os seus interesses ou a sua vontade acima dos grupos que dispõem de menos recursos ou menos acesso ao mundo político. Uma democracia deve se preocupar com isso. Isso tem acontecido no Brasil, não só no Brasil, mas em várias democracias mundo afora, mas no Brasil especialmente é preocupante porque, obviamente, há uma diferença muito significativa entre os diferentes setores organizados da sociedade. Há grupos muito poderosos que mobilizam uma grande quantidade de recursos que têm influência política, sobretudo porque financiam campanhas e têm recursos para mobilizar em termos de atividade de lobby, e há grupos de interesse que simplesmente não lhe resta outra alternativa a não ser se mobilizar em termos de protestos ou expressar sua indignação de alguma forma. Bom, um sistema será tanto mais democrático à medida em que ele garantir uma certa simetria desses diferentes interesses da sociedade e de maneira que não deixe de fora sistematicamente nenhum setor relevante, nenhum grupo, nenhum segmento relevante da sociedade. Esse é o grande desafio e me parece que um dos desafios a ser enfrentado pelo Brasil é exatamente regulamentar a atividade do lobby, porque, segundo a literatura, a crença é que com a regulamentação do lobby, os mecanismos de participação desses grupos de interesse estarão mais transparentes para a sociedade, ajudarão a diminuir a assimetria entre os grupos, né, e permitirão, de certa forma, um controle um pouco maior sobre essa atividade de lobby, que, em regra, é vista de maneira muito negativa, até mesmo no sentido pejorativo do termo. É importante, para concluir, dizer que o nosso entendimento sobre lobby, que ele é uma atividade, não só sobre lobby, mas também sobre financiamento de campanha, ele é uma atividade lícita, democrática, e dentro de uma democracia liberal, você não pode, sob nenhuma hipótese, defender que alguns grupos, alguns segmentos sejam
sejam frustrados na sua intenção de defender seus interesses. A questão está em como diminuir as assimetrias, a questão está em como não deixar que esse tipo de atividade degenere para outras práticas, como, por exemplo, tráfico de influência ou, por exemplo, corrupção. Acho que esse é o nosso desafio, acho que esse é o desafio de qualquer sociedade que se organiza, que se pluraliza, como é o caso do Brasil, e que vem, obviamente, sentindo na sua organização política os efeitos de uma modernização, né, e de uma industrialização que, em geral, produz segmentos cada vez mais especializados, produz uma sociedade cada vez mais segmentada, uma sociedade cada vez mais representada por múltiplos interesses, e qualquer regime democrático tem que fazer um esforço no sentido de mediar esses múltiplos interesses de maneira que essa participação possa se converter de fato numa vida associativa rica, melhor para o país, melhor para o sistema político, melhor para todas as pessoas.